primeira a falar aqui esse ano, na abertura da casa. Agradeço muito a vocês pelo carinho. E que esse 2026 a gente tenha muita força, perseverança, né? E já falando do pensamento, porque o pensamento, ele muda tudo na nossa vida. O Espiritismo fala muito do pensamento, várias abordagens sobre o pensamento. A gente vai falar um pouquinho, fazer um pouquinho dessa reflexão e da grande importância na nossa encarnação. Então, tudo é pensamento, é a frase de Joana de Ângeles, porque pensamento é energia. E a gente é formado por uma grande energia. Então, a gente tem um corpo físico, o espiritual e as nossas energias, o padrão vibratório. Cada pessoa tem a sua, porque depende do seu processo evolutivo, do seu conhecimento. Então, depende do seu pensamento. Então, cada um vai ter uma vibração. E a gente troca com as pessoas as energias. Então, tudo que a gente pensa forma uma energia que vai atingir até onde a gente quer. Então, lá no Livro dos Espíritos, vai perguntar assim: os espíritos veem tudo o que fazemos? E podem vê-lo, pois estáis incessantemente rodeados por ele. Mas cada um só vê aquelas coisas que dirigem a sua atenção. Eles não se ocupam de coisas que não lhes interessam. Então, a gente está o tempo todo rodeado pela espiritualidade. Então, é os encarnados e os desencarnados que o tempo todo estão nos observando. Então, as nossas atitudes, a nossa fala, o nosso gesto, tudo isso é observado. Então, muitas vezes, a gente não precisa de ser médio para saber como que o outro é. Basta a gente conviver um pouquinho com o outro que a gente já tem a percepção de como que ele é. Se ele tem equilíbrio emocional, como que ele lida com as pessoas. Então, à medida que a gente vai aperfeiçoando, a gente vai aprendendo. Os espíritos podem conhecer nossos pensamentos mais secretos? Isso também está lá no Livro dos Espíritos. Conhecem, muitas vezes, aquele que desejaria ocultar. Nem voz, nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para ele. Então, nós temos dentro de nós pensamentos bem ruins, que ninguém sabe, que está no nosso íntimo, e cada um tem o seu, uns mais e outros menos. Então, quando a gente mente, quando a gente engana, a gente está enganando a si mesmo. Porque ao desencarnar, a gente sabe que tudo vai ser descoberto, que tudo vai ter as explicações que muitas vezes a gente não entende enquanto está encarnado. E para que a gente possa entender isso, vai ter um caso que vai fazer uma grande reflexão. Um pai de família, ele trabalha num prédio muito grande, ele mexe com contabilidade, então ele fica muito cansado. Então, ele fica o tempo todo fazendo cálculos e cálculos e cálculos, e ele passa o dia nessa situação. Só que teve um dia, o que aconteceu? O prédio começou a pegar fogo. E a sala deles era quase o último andar. E aí começou aquele tumulto, aquela confusão, aquele monte de gente correndo, e aquele desespero, um passando em cima do outro, para cada um se salvar. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, ninguém se feriu, só ficaram mesmo assustados, nervosos, mas foram todos amparados. E aí eles foram embora para casa. Esse pai de família, ele chega em casa, mas muito assustado com o dia dele. Foi muito desafiador, foi muito difícil. E aí ele fala com a esposa: eu preciso desabafar. E aí a esposa, muito atarefada no jantar, ela falou assim: deixa eu terminar a janta, e aí quando a gente for jantar, você fala o que aconteceu no seu dia. E aí aconteceu isso. A esposa, os dois filhos e o pai sentam para jantar. E aí ele começa a relatar tudo o que aconteceu. Desde o início, toda a vivência, todo esse sentimento, toda aquela correria, aquele tumulto, ele foi falando, falando, e eles jantando, e as duas crianças, os dois meninos prestando atenção. Terminado o jantar, todos foram dormir. No outro dia, as crianças foram para a escola, o pai foi trabalhar,
a mãe foi trabalhar, mas passado um tempo da parte da manhã, ele recebe um telefonema. E aí era a diretora da escola. Não, o senhor tem que vir aqui agora na escola, porque é muito urgente. E aí o pai foi. Chegando lá, a diretora chama o filho dele e fala: olha, eu não sei por que o seu filho teve esse comportamento, ele não é assim, mas hoje ele colocou fogo na cortina da sala de aula. Então, olha só, a responsabilidade que a gente tem na nossa fala, porque tudo que a gente fala forma na cabeça da outra pessoa imagens. E aí você imagina numa criança. Então, aquela criança ficou ruminando aquilo a noite inteira e no outro dia aconteceu isso. Então, a gente tem muita responsabilidade, porque primeiro é no pensamento e depois sai na nossa fala. Então, a gente influencia. Então, os desencarnados nos influenciam e a gente encarnado também influencia os encarnados. Então, por isso que é de grande responsabilidade. E aquilo ficou ruminando na mente daquela criança e aconteceu isso. Por quê? Porque quando a gente conta um caso para alguém, então se eu chego para a Kelly e vou falar para ela, eu fui no lugar tal, eu viajei no lugar tal, eu começo a falar, relatar tudo para ela, ela faz aquela imagem na mente dela. Nossa, que lugar bacana, que lugar legal. E aí, no dia que eu tiver a oportunidade, eu vou também. Então, é assim que a gente faz a nossa comunicação no dia a dia. Então, ela forma aquela imagem daquela viagem e ela tendo a oportunidade, ela vai. Então, do mesmo jeito que a gente fala para o bem, a gente, infelizmente, também fala para o mal. Então, por isso que é de grande responsabilidade. Então, quando a gente tem pensamentos muito ruins, então, em primeiro lugar, o que atrai os espíritos sofredores é o nosso pensamento. E aí a gente abaixa a nossa vibração, aí é dada a oportunidade a eles a vir ficar perto de nós. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e nossas ações. Que também está lá no livro dos Espíritos. Nesse sentido, essa influência é maior do que supõe. Frequentemente, são eles que vos dirigem. Então, olha só. Então, a gente tem que saber, porque eu conheço muito forte, eu tenho que elevar meu pensamento com uma prece, pedindo a espiritualidade para me ajudar, para ir limpando e tirando isso de ruim. Paulo de Tarso, ele falava assim: somos todos observados por uma nuvem de testemunhas. Então, olha só, invisíveis. O tempo todo a gente está sendo observado. E aí, durante a nossa encarnação, a gente está no planeta Terra para a gente se desenvolver, para a gente ser espíritos melhores, principalmente no amor, que é um sentimento ainda que a gente precisa muito de aprender. E, consequentemente, outros sentimentos, como a mágoa, a angústia, o não perdoar o outro. Então, tudo isso atrai energias ruins para nós. A gente ainda tem muita mágoa, a gente guarda de certos acontecimentos, que aí isso fica preso na nossa mente e vai nos prejudicando. Então, como que a gente faz para sair dessa situação? A gente fala muito o quê? Do trabalho. O trabalho ele é muito importante para o nosso desenvolvimento. Então, a atividade que a gente faz nos ajuda a limpar a nossa mente de pensamentos negativos. Então, se a gente faz um trabalho voluntário, ou nosso trabalho do dia a dia, ou qualquer simples trabalho que for no nosso lar, é um grande auxílio porque você se distrai fazendo aquela função e aí você se liberta desses pensamentos ruins. E quando a gente faz um trabalho voluntário, a gente sabe que, em primeiro lugar, a gente está se melhorando, se ajudando para nós mesmos, porque lá no Livro dos Espíritos vai ter um capítulo falando só sobre a sociedade, a importância da sociedade durante a nossa encarnação. Então, a gente precisa um dos outros para a gente se desenvolver. Então, por isso que a gente precisa de viver em grupo, precisa da nossa família, precisa do nosso grupo de trabalho para a gente se desenvolver. Então, se a gente fica isolado, aí a gente não vai adquirir conhecimento nenhum.
porque é através da nossa prática, das nossas experiências, que a gente vai tendo aquela vivência e aí a gente vai se desenvolvendo. E nós, ainda encarnados, a gente ainda tem muitos vícios da maledicência, da fofoca, do julgamento, do comer demais, do beber, do reclamar, e os outros vícios comuns, né, de fumar, de beber, etc. Mas esse do julgamento, a gente também faz muito através do nosso pensamento, porque muitas vezes a gente julga a pessoa pela aparência física dela, e a pessoa não é aquilo muitas vezes, né? Então pode ser uma pessoa muito inteligente, mas pelo físico dela a gente não dá valor, nem valoriza aquela pessoa. Então, muitas vezes a gente vê pelo lado material, não com os olhos espirituais. Então, são poucas as pessoas que conseguem realmente ter essa maturidade espiritual, de enxergar o seu próximo espiritualmente. Então, ver a tendência que ele tem, o gesto de amor, de carinho. E a gente vive num planeta muito material, então, a gente ainda está nesse processo de transformação planetária. Então, ainda tem doenças para fazer a gente crescer com elas. Ainda a gente passa por diversos desafios, principalmente na comunicação, no lidar no dia a dia com as pessoas. Ainda é muito difícil, porque é um trabalho de equilíbrio emocional e é um desafio a cada dia que a gente enfrenta. E principalmente o reclamar, a gente tem essa mania de reclamar muito. Então, se a gente reclama demais, a gente atrai coisa ruim para a gente. Ai, meu dia foi ruim, aconteceu um monte de coisa em sequência ruim. Mas por que aconteceu isso? O que gerou tudo isso? Então, você já levantou, assim, já naquela energia ruim? Então, a gente tem que fazer essa reflexão. A gente sabe que a fofoca, a gente gosta muito de fazer certos comentários, isso instiga muita gente, mas isso é muito prejudicial, porque não nos traz crescimento nenhum. Então, quando a pessoa vem com aquela fofoca, a gente tem que tentar ao máximo se livrar, sair daquilo, para não deixar aumentar. E quando fazemos, e a gente também faz amigos espirituais. Então, quando eu ajudo uma pessoa, aquela pessoa tem os amigos espirituais dela, por causa do padrão vibratório dela, da energia dela, tem aquele tipo de amigo espiritual dela. E quando você ajuda aquela pessoa, os amigos espirituais passam a fazer parte também dos seus amigos espirituais. Então, a gente vai aumentando cada vez mais os nossos amigos espirituais. São vários, né? A gente sabe que os desencarnados são muito maiores que os encarnados. A gente tem ainda de inveja. A gente fala próximo, a gente conversa assim, feliz, aparentemente, mas no nosso pensamento, você não quer o bem daquela pessoa. Né? Então, infelizmente, ainda tem pessoas assim, que ainda tem esse sentimento, que joga aquele através do olhar, mas a gente fala olhar, é do pensamento, joga aquele pensamento negativo para aquela pessoa. Ah, eu não gosto de fulano, não quero que fulano se dê bem, consiga as coisas, e aí a gente tem esse tipo de sentimento. E muitas vezes a gente fala, nossa, fulano me invejou, eu estou passando mal, eu estou isso, mas a gente nunca vê se a gente já fez isso com alguém, que também acontece. Então, é um grande desafio ainda durante a nossa encarnação, é esse sentimento. E outro sentimento também, que está muito ligado com o nosso pensamento, é o ciúme. Então, no trabalho, outro dia a moça estava me falando, nossa, minha amiga de trabalho, ela tem ciúme de mim. Então, no pensamento dela, começa a ruminar um monte de coisas. Então, olha só. Então, entre um casal, quando há um ciúme muito grande, isso traz um sofrimento muito grande, porque a pessoa imagina coisas o tempo todo daquilo que a outra pessoa não faz. Nem sequer pensa naquilo. Então, olha só. Então, esses sentimentos é o que a gente tem que crescer e trabalhar para a gente desenvolver. Por isso que a gente está aí nessa escola planetária. E Chico Xavier,
ele conseguia, através da sua mediunidade, né, clarividência, ele vê o pensamento da pessoa. Então, se o nosso pensamento forma imagens, ele tinha essa percepção de ver a imagem que estava formando. Então, já aconteceu casos de a casa estar lotada e ele vê como se fosse um tiro, uma bala vindo até ele, assim, para atingir ele. Só que na frente dele não atingia, porque ele era tamanha da sua elevação espiritual, a sua vibração que não atingia ele. E aquilo voltava para a pessoa. Como, ao contrário, ele conseguia ver pessoas com uma luminosidade enorme. Ele via rosas, flores, conseguia ver várias imagens. Então, tudo isso dependia daquela pessoa que estava ali sentada, daquele estado que ela estava, da vibração que ela estava. Apenas mensagens. Então, só ver, né, que é raríssimo isso. Enfim, os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal, para fazer sofrer com eles. Então, esse é o sentido. Ele vê que a gente já não está muito bem, que a gente abriu uma brechinha, e aí ele vem, acontece isso. Então, quando começa a obsessão, quem abriu portas foi a gente mesmo. E o mais importante, que a gente fala muito, é sobre o suicídio. Então, a gente sabe que tem aumentado muito, não é tão divulgado, mas tem aumentado, principalmente em países que são muito materialistas. Por quê? As pessoas, qualquer coisinha, ficam aborrecidas, ficam tristes, porque estão muito atreladas ao material. E aí acha que aquilo tem que ser resolvido. Então ela comete isso achando que a vida acabou. Só que a gente sabe que a vida continua no plano espiritual. E quando você comete esse ato, a gente tem vários livros que vão falar sobre isso. O jeito que você fez, aquilo vai ficar marcado no seu perispírito, na sua mente. Então, quando você desencarnar, o espírito sofre por anos e anos e anos preso naquele sofrimento mental do que aconteceu. Então, por exemplo, se ele pulou na frente do trem, ele desencarnou, ele vai ficar naquela cena o tempo todo naquela cena, o tempo todo. E aí, como que a espiritualidade conseguia ajudar? Então, chega um momento que aquele espírito ele precisa ser resgatado para ele sair daquela situação. Então, a espiritualidade faz como se fosse uma borracha mental. Apaga mesmo tudo aquilo que está, aquela cena todinha, apaga, para que aquele espírito possa esquecer aquilo, possa entrar em tratamento, para ele conseguir trabalhar, conseguir uma programação reencarnatória, para ele conseguir voltar novamente. Então, demora. E isso acontece também a gente enquanto encarnado, porque a gente sofre certas situações, por exemplo, um acidente, que nos deixa aquele trauma psicológico. Aí você fica o tempo todo ruminando a cena, aquela cena fica o tempo todo na sua mente. E você precisa de um tratamento psicológico, de um tratamento espiritual, do tratamento das águas picadas, para você ir se equilibrando, ir se harmonizando, para você voltar. Então, a gente tem dessa vida e tem de vidas passadas. Então, por isso que muitas vezes a gente chega em certos lugares, a gente sente uma fobia, uma coisa ruim, e não tem explicação. Mas está muitas vezes ligado às situações que você viveu, mas você não lembra, mas que você passou por certas situações. Então, por isso que a gente tem que. A gente sabe que a nossa mente é tudo. E muitas vezes a gente duvida até da nossa capacidade. Ah, não vou fazer isso não, porque eu não tenho capacidade. A gente mesmo desfaz da gente. E a gente sabe que nós somos
espíritos individuais, cada um com a sua evolução. E cada um tem o seu dom. Cada um veio no planeta para ser diferente realmente, cada um tem um dom. Então, muitas vezes, a gente fica no pensamento se comparando com o outro. E isso faz um mal muito grande, porque você não vai ser igual ao fulano. Ah, mas eu quero ser aquele jeito do fulano, eu quero ser igual ao fulano. Você pode admirar, gostar, mas você não... Senão você vai entrar naquele sofrimento e ele batalhou por aquilo, ele teve aquela oportunidade, ele segue daquela forma. E você vai seguir de uma forma diferente. Então, a gente tem que contar com a gente mesmo. A gente era lá para trás. Nossa, eu era uma pessoa impaciente, falava demais. Hoje eu sou uma pessoa mais calma, mais tranquila. E é assim que a gente vai tendo força, porque a gente melhorou em muitas coisas. Então, a gente tem que ver o nosso lado positivo e ir se esforçando cada vez mais para a gente se melhorar. Os animais também, domésticos, eles servem também de ligação para nos auxiliar no nosso desenvolvimento aqui na Terra. Então, é uma troca psíquica de amor. Então, por isso que a gente se apega muito aos nossos bichinhos de estimação. Porque ali a gente coloca o nosso carinho, o nosso sentimento. É um exercício que a gente faz para o nosso desenvolvimento de carinho, de amor, que esses bichinhos nos auxiliam, nos protegem também energeticamente de certas situações. No plano espiritual, no nosso lar, vai ter uma parte que vai falar dos cachorros que vão na frente, porque a espiritualidade, os espíritos vão entrar numa estrada muito trevosa, muito ruim. Então, esses cachorros vão na frente para limpar aquela energia ruim e a espiritualidade ir abaixando a sua luminosidade para conseguir entrar ali para salvar alguns espíritos. Então, olha só. Então, na espiritualidade, tem os animais para auxiliar, como aqui também encarnados a mesma coisa. Então, eles vêm com o objetivo de muito carinho, de muito amor, e a gente sabe que eles se ligam muito a nós. Então, por isso que hoje se fala muito a ter amor e carinho pelos animais, porque a maldade que a gente faz com eles, para eles é um sofrimento muito grande. E muitas pessoas ainda não compreenderam isso. Como as plantas nos trazem aquela energia da natureza, aquela vibração, muito importante a gente sentir isso para nos auxiliar. Então, a gente ter contato com a natureza. Então, quando a gente faz uma viagem, a gente tem um contato com aquele lugar, e a gente fica olhando aquele pôr do sol, aquela sensação tão bacana. Então, isso nos ajuda também energeticamente a melhorar o nosso pensamento, em tudo que está sobre nós. E nós ainda nos aborrecemos, assim, por pouquíssimas coisas. Então, pequenas coisas deixam a gente triste, com preguiça, desanimado. Então, é um desafio que a gente tem que vencer. E Chico Xavier nos alertava sobre a ingratidão, porque a gente vive o evento. Então, a gente faz pelo próximo, mas nunca recebeu muito obrigado, a pessoa não teve consideração nenhuma, e aí a gente sofre. Que aí a gente fica com aquele pensamento, nossa, fulano tinha que ter me agradecido, fulano tinha que ter me auxiliado, porque às vezes você faz uma coisa esperando alguma coisa em troca e aí não vem nada, aí cria aquela frustração pior ainda. Então ele chama nossa atenção para a gente ter força sobre a ingratidão, porque isso faz parte do ser humano. Então não quer dizer que eu ajudei aquela pessoa, que vai ser aquela pessoa que vai me ajudar. Não é assim que funciona. Então, lá na frente, por outras situações, eu vou ser auxiliado por outras pessoas que vão ajudar também. Então, a gente vive numa grande teia energética, cada uma ligada ao outro. E a espiritualidade, quando a gente faz uma oração e a gente pede uma ajuda, a espiritualidade inclui aquela outra pessoa que está no meio da gente
a vir até nós e nos ajudar, porque a gente se atendido. Então, toda a oração que a gente faz sempre é atendido, mas as respostas muitas vezes não é do jeito que a gente quer, mas ela vai vir. Então, Chico nos chamava atenção. Se você não entende a ingratidão, então não faça. Porque, por que ele quis dizer isso? Para você ficar mergulhado naquele sofrimento. Então, a gente tem essa sabedoria. Então, é uma sabedoria, é uma equilíbrio para a gente tem faz parte do ser humano. E, na verdade, a gente tem que agradecer por tudo, desde a hora que a gente acorda até o final do nosso dia. Porque a gente sabe que diversas pessoas passam por situações muito mais difíceis que as nossas e têm muita força. Então, isso compete à nossa mente. Porque, às vezes, você passa por situação igual a outra pessoa. E a outra pessoa está sempre alegre, sempre animada. Então, porque ela tem uma visão diferente, uma percepção diferente. Então, é esse o ensinamento que o Espiritismo traz para nós. Ver de uma forma que nada acontece por acaso. Tudo tem um motivo da gente passar por certas situações. Outra coisa é sobre o celular. A gente sabe que a gente recebe todo dia uma imensidão de mensagens, uma imensidão de vídeos. E esses vídeos mexem com o nosso sentimento, seja bom ou seja ruim. Muitas vezes são vídeos assim fortes, que nos emocionam. E o que a gente faz? A gente passa para frente, a gente sai passando aquilo para frente. A gente nem sabe se é verdade, se é mentira. Então, ele mexe muito com o nosso sentimento. Então, uma das coisas que a gente deve tomar muito cuidado, porque senão você vai ficar preso por horas naquilo dali. E muitas vezes você nem sabe se aquilo é verdade. Como também a gente não ficar expondo também demais a nossa vida. Porque, olha só, se tudo é através do pensamento, o que a outra pessoa está pensando do outro lado? Então, a vivência que a gente tem, a nossa experiência, ela é uma oportunidade da gente crescer, da gente desenvolver. Então, não é para expor nada. Então, todo o nosso gesto que a gente faz de carinho, de amor, é entre o seu trabalho, a espiritualidade e Deus. Então, a gente não precisa de provar nada para ninguém. Porque se o tempo todo a gente é observado, a gente não precisa de provar. As pessoas estão vendo como nós somos. E no livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, da Sueli Calda Schubert, eu tirei um pedaço de lá, que vai falar, ele é muito interessante, que vai falar sobre o planejamento. Por quê? Aquilo que você tem um desejo muito grande, ele surge primeiro no seu pensamento. Ah, eu quero estudar para me formar nessa profissão, para me seguir isso. Então, cada pessoa, no seu individual, tem o seu planejamento. E ele surge primeiro na sua mente. E ao longo do caminho, a gente vai passar por diversos desafios até a gente conquistar o que a gente quer. Então, surge no pensamento a casa espírita. Mas a espiritualidade já está trabalhando anos antes da realização desse projeto. Então, olha só. Os planos iniciais para a fundação de um centro espírita ocorrem na espiritualidade com antecedência de muitos anos, quando a equipe espiritual assume a responsabilidade de orientar e assessorar as futuras atividades que ali serão desenvolvidas. Isso é feito com sintonia com aqueles que irão reencarnar com tais programações. Para chegar-se a estabelecer esses compromissos, são estudadas as fichas kármicas daqueles que estarão à frente da obra, no plano material. Convites são feitos, planos são delineados e projetados para o futuro. Então, olha só. Nada que está no planeta Terra acontece por acaso. Tudo foi pensado, tudo tem um motivo de ser. Se você nasce naquele país, que você vive aquela cultura, aquela situação, é para o desenvolvimento daquele espírito. Então, o planeta é totalmente diversificado, com diversas situações, diversas culturas.
Justamente por isso, pelas várias encarnações que a gente teve e pelo desenvolvimento que a gente tem. E aí, quando ele fala aqui, ela fala das fichas kármicas, é como se fosse o nosso currículo. A gente não tem o nosso currículo com as coisas que a gente sabe fazer? A mesma coisa são as fichas kármicas. São tudo que a gente já aprendeu em outras encarnações. Então, a gente tem potencial para estar assumindo aquele trabalho. Então, quando você é colocado naquela oportunidade, você tem aquele potencial de fazer aquilo. E muitas vezes a gente coloca na nossa mente, eu não consigo, não dá para mim, eu não tenho tempo, né? O tempo, então, é a desculpa de tudo que a gente sempre dá. Mas a gente sabe, quando a gente quer muito uma coisa, a gente arruma um tempo. E o tempo, o nosso trabalho, não é para a gente fazer, gastar muito tempo. O mais importante é a qualidade. Então, se a gente faz um trabalho pequeno que for, 1 hora só, uma vez na semana, é isso que eu posso fazer, mas que você faz com aquele gesto de amor, de carinho, e isso é o que importa. Então, não importa a quantidade, importa, sim, a qualidade que a gente faz no nosso trabalho. Então, tudo é passado no plano espiritual. Os trabalhadores que estão na casa, o desenvolvimento, o presidente da casa, o compromisso que ele assumiu de desenvolver todo aquele trabalho. Então, olha só, isso já vem de planos muito e muito antes. Então, é isso que a gente tem que refletir. Então, que a gente lute, sim, pelo nosso projeto, que cada um tem o seu. Então, a gente lute, a gente tem a persistência para a gente se desenvolver. E os desafios vêm, porque quantas vezes a gente forma numa profissão, mas na hora que você vai trabalhar na prática, você vê que não é aquilo tanto que você pensou, porque são desafios difíceis de enfrentar, mas você persiste ali. Ao trabalho que a gente faz. E todo o trabalho que tem no planeta, ele é de grande importância. Nós, que somos materialistas, que não damos valor ao trabalho dos próximos. O trabalho dele simples, de limpar. Então, você passa ali e nem vê aquela pessoa. Então, quantas vezes a pessoa está num hotel, ela nem cumprimenta, fala um bom dia, uma boa tarde. Então, são trabalhos que se tornam, assim, invisíveis, mas de grande importância. Então, que a gente tem que valorizar o esforço do outro, que todo trabalho é de grande importância para o desenvolvimento do nosso planeta. Porque quando você desencarnar, aqueles grandes profissionais, eles vão continuar no plano espiritual com aquele trabalho. Então, olha só, Dr. Gil Horta, um grande médico, hoje ele trabalha no plano espiritual, auxiliando as pessoas que querem a cirurgia espiritual. Então, ele trabalha trazendo aquela melhora para aquela pessoa. Então, vai de acordo com cada um. Uns vão melhorar bastante, outros mais ou menos, outros só um pouquinho, porque depende do merecimento daquela pessoa, do esforço daquela pessoa, mas tudo que se pede em oração, a gente sabe que nada é perdido. Então, continua. Então, a evangelizadora da escolinha, do centro espírita, ela desencarna, ela continua o trabalho dela, porque pelo seu carinho, seu amor, ela continua auxiliando os espíritos lá do outro lado, conversando, trazendo as historinhas. Então, sempre é aproveitado. Então, tudo que a gente aprende na Terra, a gente vai levar para as outras vidas que a gente tiver. E lá no plano espiritual, a gente vai continuar a estudar. Agora, existem alguns casos, não é todos, mas alguns, que, por exemplo, aquele espírito está sofrendo muito, está sofrendo, ele precisa de ajuda. Então, muitas vezes, tem alguns livros que citam isso. Abre uma tela, como se fosse uma tela mesmo, e ali mostra imagens daquilo que a pessoa fez na Terra enquanto ela estava encarnada, certas situações.
É como se fosse assim, um choque para aquele espírito, para ele poder olhar aquilo e ele ver, realmente, eu errei nessa situação, nessa, e ele poder entender aquele processo, para ele poder ser auxiliado. Então, é usado isso também no plano espiritual. E a gente sabe, porque a nossa consciência cobra. Então, poxa, por que eu tratei fulano mal? Nossa, eu já estava nervosa, eu não devia ter feito isso. Então, a nossa consciência, mais tarde, cobra certas situações que a gente fez. A gente também tem alguns transtornos psicológicos. Eu coloquei até aqui o toque, porque você fica toda hora com aquela coisa. Aí eu vou limpar, eu vou limpar. Então, uma coisa da sua mente. Você acha que aquilo está sujo, aquilo não está sujo. Você fica o dia inteiro limpando a mesma coisa. Então, olha só. Então, passaram, depois da pandemia, certos transtornos psicológicos que a gente passou a enfrentar. Uma crise de ansiedade muito grande, uma crise de pânico muito grande. Você ir para um lugar, você não se sentir bem, você sentir aquele mal-estar. Então, são desequilíbrios nossos emocionais que a gente ainda tem. Então, por isso que a gente tem que trabalhar muito a nossa mente, para a gente ter força e a gente se melhorar. E nesse livro aqui, eu vou ler o capítulo da oração, porque ele é muito importante para nós, porque ele é o momento da gente fazer o nosso pensamento individual, a gente refletir sobre certas situações que a gente passa, e sabendo que o tempo todo a gente está sendo amparado pela espiritualidade. A sempre está nos auxiliando. Peraí que eu vou achar aqui. Então, perante a oração, e aí faz alguns esclarecimentos para que a gente possa entender. Então, proferir a prece inicial e a prece final nas reuniões doutrinárias, facilitando-se dessa forma a ligação com os benfeitores da vida maior. A prece entrelaça os espíritos. Então, olha só, por que a gente faz a prece no início e a prece no final? A gente faz a prece para a gente sintonizar a nossa mente, o nosso padrão vibratório, a gente entrar naquela sintonia e aí a gente fazer os nossos pedidos daquilo que a gente necessita que melhore em nós ou em certas situações. Então, é um entrelaçamento dos espíritos. E os espíritos chamavam a atenção de Chico Xavier, porque ele não podia ter um pensamento negativo. Porque se Chico tivesse um pensamento negativo, atrapalhava todo o trabalho dele. Então, o tempo todo, ele tinha seus amigos espirituais tomando conta dele para que aquele padrão de pensamento continuasse sempre na mesma sintonia. Porque, pensa bem, aquilo ia prejudicar ele. Mas acontecia algumas vezes dele ter, sim, momento de tristeza, dele chorar, dele pensar que ele não ia conseguir. E aí a espiritualidade dava força a ele. Tem um trecho do Divaldo no filme que Joana de Ângeles começa a falar com ele, ele começa a fazer umas psicografias. E aí ele faz várias psicografias, ele vai fazendo, então ele tem tanto assim de psicografia. E aí ele fica muito feliz, nossa, a gente já está trabalhando muito, né? E aí Joana fala com eles, não, você vai pegar todas essas, vai rasgar e jogar fora. Ele, por quê? Porque é daqui para frente agora que realmente vai começar o trabalho. Então, olha só, aquele início, ela só uma preparação daqueles todos os textos que ele fez. Porque dali para frente que ia começar realmente. Então, a gente tem na nossa vida certos desafios que a gente tem que passar e faz parte, cada um com o seu individual. Quanto possível, abandonar as fórmulas decoradas e a leitura maquinal das preces prontas e viver preferentemente as expressões criadas de improviso, em plena emotividade na exaltação da própria fé. Porque há a diferença fundamental entre orar e declamar. Então, olha só, ele sempre chama a nossa atenção para a gente orar, mas no nosso individual, fazendo aquela
uma autorreflexão para a gente poder se melhorar. Abaster-se de repetir em voz alta as preces que são proferidas por amigos outros nas reuniões doutrinárias. A oração, acima de tudo, ela é o quê? Ela é um sentimento, é uma expressão que a gente tem com Deus. Prevenir-se contra a afetação e o exibicionismo ao proferir essa ou aquela prece, adotando concisão e espontaneidade em todas elas, para que não se faça um veículo de intenções especiosas. Fervor da alma, luz na prece. Então, é na simplicidade das nossas palavras. Então, a gente sabe que a humildade, ela é fundamental para o nosso desenvolvimento. Então, as pessoas humildes, olha só, Madre Teresa de Calcutá, da sua humildade, olha o trabalho belíssimo que ela fez, da sua paz que ela transmitia, olha o trabalho de Chico Xavier, o jeito que ele falava. Então, na hora de chamar a atenção, ele chamava com aquela doçura, com aquelas palavras que faziam aquela pessoa refletir. Então, é um grande exemplo para nós. Então, a gente sabe que a gente pode chamar atenção sabendo falar. Então, tudo é o jeito que a gente fala, como que a gente se expressa. Durante os colóquios da fé, recordar todos aqueles a quem tenhamos melindrado ou ferido, ainda mesmo inconscientemente, rogando-lhes em silêncio e à distância o necessário perdão de nossas faltas. Os resultados da oração, quanto os resultados do amor, são ilimitados. Cancelar as solicitações incessantes de benefícios para si mesmo, centralizando o pensamento na intercessão em fervor dos menos felizes. Então, a gente sabe que as nossas orações para aqueles que necessitam. Ah, eu não conheço fulano, não sei nem quem é, mas não tem problema. A gente pede na coletividade para que todos possam ser amparados. Quem ora em favor dos outros, ajuda a si próprio. Controlar a modulação da voz nas preces públicas para fugir da teatralidade e a convenção. O sentimento é tudo. E no finalzinho, é a frase de Jesus: vigiai e orai para que não entrais em tentação. Então, é o tempo todo. A gente tem que vigiar o que a gente faz, o que a gente fala, e entrar em oração, em prece. E uma das coisas que está fazendo a gente também se desequilibrar muito é a nossa ansiedade. A gente fica pensando lá na frente. Então, quantas vezes a gente nem concluiu ainda, nem terminou, e a gente está pensando lá na frente, isso faz um grande mal para a gente. Aí teve uma moça que falou assim para mim: nossa, eu fui jantar lá na minha... Fui almoçar lá na minha avó. Então, ela gosta muito que aí os netos se reúnem e a gente vai todo mundo almoçar junto, conversar. E ela fica numa preocupação com aquele almoço. Ela passa a manhã inteira fazendo aquele almoço, fica naquela preocupação. E depois a gente está ali se alimentando, conversando, e a avó fica: meu filho, come, mas não desperdiça não, porque não pode desperdiçar. E ela fica nessa preocupação. Aí outro dia ela falou assim com a gente: a carne, vocês vão comendo, mas vão comendo devagarzinho aí, não desperdiça não, porque de noite eu tenho que fazer a janta. E ela já estava pensando na janta. Aí ela perguntou: nossa, avó, mas a gente ainda está almoçando. Ela: não, mas essa carne aí eu já vou pôr na sopa da janta. Olha só. Então, a gente tem essa preocupação lá na frente, né? Ainda mais quando é vó, quando é mãe, né? Fica muito preocupado lá na frente e não vive o momento agora. E a gente sabe que é muito importante a gente viver aquele momento. E outra coisa, a Anete fez um estudo muito interessante que ela fala que a gente aprende mais quando a gente exercita mais. Então, quando você está fazendo aquilo, você está ensinando, mais você aprende. É a forma melhor de você aprender. Então, você aprendendo só na fala, só no filme, você aprende pouco.
o seu exercício de ensinar, de repetir aquilo, faz você aprender muito mais. Então, o nosso contato com o nosso próximo é a nossa chance da gente crescer. Então, a gente deve, sim, aproveitar essa oportunidade. Ah, não, mas eu gosto muito de ver estudo online, de ver em casa, porque aí eu estou no sofá, a gente ainda ficou agarrado com essa mania ainda. Até hoje, o centro ainda está com pouco trabalhador, a maioria do centro está com pouco trabalhador, porque a pessoa ainda está ainda, mas a gente sabe que a gente precisa de conviver um com o outro. É o nosso grande desafio. A gente sabe que a comunicação nossa ainda está muito falha, a gente tem que vencer isso, que a gente fala uma coisa, fulano entende outra. E quanto maior é o grupo, maior é o nosso desafio, porque a gente enfrenta muita coisa. Um pensa de uma forma, outro pensa do outro, e a gente vai debatendo, mas o mais importante é a gente entrar no equilíbrio. E a gente entrar no equilíbrio e ir seguindo. Mas para a gente conseguir isso, a gente tem que fazer esse exercício, a gente tem que praticar, ter aquela vivência para a gente conseguir desenvolver. Então, a mesma coisa é um professor. Ele, para ser um bom professor, ele teve anos e anos de prática. Então, a mesma coisa é a gente. Para a gente desenvolver a nossa maturidade espiritual, a gente tem que ter muito estudo, tem que ter muita vivência, para a gente ter um olhar diferente daquela situação que a gente está passando. E é essa informação que eu trouxe para vocês. Agradeço. Né? Espero que esse 2026 a gente já comece com muito planejamento, mas que o nosso planejamento seja, gente, simples, de coisas que sejam alcançáveis. Porque às vezes a gente faz um sonho de uma coisa que não tem nada a ver com a nossa realidade. Aí a gente vive naquele ilusão ali e não sai dali. Então, a mesma coisa se eu tenho 1,5 m e eu quero ser jogadora de vôlei. Eu não vou conseguir. Então, a gente tem sonhos assim, Marquinhos, que é impossível. Então, a gente tem que ter um sonho que seja de acordo com aquilo que dá para mim, né? Então, e a gente sabe que muitas pessoas que encarnam com deficiências físicas, elas são pessoas inteligentíssimas, que trazem grande desenvolvimento para o nosso planeta. Então, a gente acha que... Então, cada um que está aqui encarnado tem o seu compromisso. Então, a gente só tem essa visão só material. Mas não. São trabalhos belíssimos que a gente faz, né? Então, a gente passa por desafios para a gente ser forte e a gente seguir em frente. E quando a gente olha lá para trás, a gente vê, nossa, eu passei por aquilo e nem acredito, né? A gente nem acredita e a gente teve força de passar. A gente venceu, né? Então, quantas pessoas aí com deficiência física fazem tanta coisa, né? Então, na Paralimpíada, como que foi bacana, quantas medalhas a gente conseguiu. Então, olha só, teve uma força extraordinária. Então, a gente tem sim essa força, e que cada um no seu individual lute por ela, e a gente vai conseguir, e a espiritualidade está sempre a nos auxiliar. Muito obrigada.